Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta tarde de sábado, né? Fazendo um esforço concentrado aqui para poder ver se consigo falar com vocês nessa tarde. Tá muito complicado a garganta ainda. É sábado, 16 de novembro de 2024, 22 graus nesse momento. Vou ter que falar com uma bala na boca para ver se ajuda. Uma tarde chuvosa, né? A possibilidade da chuva continuar de 23%, mas eu acho que vai continuar. A umidade relativa do ar está em 91%, não vai cair. A temperatura, que está em 22 agora, deve cair um pouquinho mais. Então, já não está mais os 25, que esteve agora há pouco. Agora é o declínio da temperatura da tarde. Então, 25 graus foi a máxima, 18 foi a mínima. É a primavera brasileira, né? E a primavera brasileira aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, tá? Passando aqui nesta tarde para poder falar com você duas coisas que sempre a gente está falando e eu preciso falar novamente. Isso daí, a Aedes aegypti e escorpião, não tem jeito de parar de falar, pessoal. Enquanto estiver chovendo, enquanto tiver pessoas que estão até aqui na live com a gente, que não cuidam do seu quintal, não cuidam da sua casa, acaba dando problema, né? Eu tenho amigos que são deficientes visuais e estavam preocupados com a situação de terem alguma coisa no quintal da casa deles e já providenciaram alguém para poder tirar a sujeira do quintal da casa deles. Então, eu acho que um pouquinho de boa vontade, né? Um pouquinho de cidadania faz toda a diferença. Escorpião tá aí para poder picar quem estiver ao seu dispor. E o Aedes aegypti, ele é aquele que invade qualquer lugar que tenha uma aguinha limpa, um ambiente favorável para ele fazer o seu criadouro, né? E aí ele coloca lá os seus ovos e a fêmea desse mosquito, que é o rajado, pode causar dengue, a zika e a chikungunya em você, tá bom? Então, se você não quer ter nenhuma dessas doenças e alguns sintomas até piores, e se a dengue for hemorrágica, você pode ir até parar no cemitério, então evita esses criadouros dentro da sua casa, ajude na limpeza aí, converse com os vizinhos, aquela conversa assim bem tranquila, né? Incentivando-os a fazer a mesma coisa, fazer a limpeza dos seus quintais, cada um fazendo a sua parte. Muito provavelmente você não vai ter contato com a dengue, tá bom? Existe a possibilidade? Existe, mas você diminui essa possibilidade da maneira que você pega e cuida da sua casa também, do seu ambiente, beleza? Então cuida aí, vamos acabar com o escorpião e com o Aedes aegypti, que não é bacana tê-los como nossos hóspedes dentro de casa. A outra coisa hoje está tranquila a temperatura, está chuvoso, ninguém vai fazer exercício ao ar livre, né? Eu penso que não. Mas o que o pessoal, os especialistas, os estudiosos, os homens da saúde aí, homens e mulheres da saúde, dizem, não é bom fazer exercício entre 10 e 16 horas. Não é bom. Por quê? Você pode pegar uma insolação e uma desidratação. Então, o exercício que deveria ser para poder favorecer ao ar livre só vai te complicar. Ah, não, mas eu vou fazer dentro da academia. Vou fazer aqui no meu prédio, não sei o quê. Tudo bem. Mas, a partir do momento que você vai fazer exercícios ao ar livre, você vai estar arrumando problema para você mesmo. Então, o conselho é não faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas, tá bom? Dado o recado? Tá tudo certo? Então tá bom. Uma outra situação que tem acontecido muito, de pessoas fazerem uso de alguns medicamentos e depois saírem fazendo coisas que não devem, né? Gente que anda tomando bebida alcoólica, que está tomando remédio e está fazendo, não é aconselhável isso não, hein? Os médicos não dão esses conselhos não.
Então, não vem com esse negócio de que está liberado, que pode, que não está. Existem alguns remédios que entram em conflito com o álcool, causa sérios problemas para vocês aí, tá bom? Então, cuidado aí com o tal do álcool, se você está tomando algum remédio, que mesmo que não seja tarja preta, tá? Se for tarja preta, pior ainda. Mas cuidado aí para você não incorrer no erro de estar fazendo alguma coisa que já já você vai se arrepender, tá bom? Dado o recado, vamos para o versículo de hoje, Gênesis 50, capítulo 50, versículo 20, diz assim, ó, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. É a história de José, né? Que está falando a respeito do sofrimento de José, daquilo que ele passou na mão dos irmãos até chegar a ser o governador do Egito, né? E um homem muito importante, mas na realidade isso tudo começou lá atrás, jogando ou sendo jogado dentro de um poço, vendido para uma caravana, e daí a pouco foi vendido para um sujeito que era muito importante lá no Egito e acabou nessa casa de Potifar indo parar na cadeia. Você fala assim, nossa, tem todos os sintomas de um camarada que não vai terminar bem, não é? Do poço ao trono. Então, aí você começa a ver e fala assim, ó, vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Às vezes, muitas vezes, o sofrimento que as pessoas estão passando, e essa é a foto que está aí atrás, e é aquilo que nós falamos hoje logo pela manhã, na maioria das vezes, as dificuldades e problemas são causados por nós mesmos. Mas existem situações que Deus empurra essas pessoas nessa situação para poder haver um crescimento, tá? Para haver uma melhora, para haver uma situação de exercitar a sua fé. Então, você tem que parar e dar uma olhadinha, ver por que é que você está nessa situação. Tem gente que está nessa situação porque fumou demais, porque bebeu demais, comeu demais, fez coisas que não precisava fazer, acabou tendo algumas comorbidades, algumas doenças pré-existentes, e depois com uma Covid agravou, com uma dengue agravou. Então, presta atenção. Existem situações que nós causamos, mas existem situações que Deus mesmo providencia que aconteçam. Para quê? Para exercitar a nossa fé. Já viu isso? Para exercitar a nossa fé. Uma coisa que às vezes me chama a atenção, e hoje eu vou falar bem devagarinho, bem pausado, para a gente poder ver se consegue passar a live inteira sem tossir. É assim, ó. Uma coisa que me chama muita atenção é quando Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai, e ele matou o urso, matou o leão. Aquilo ali era tudo treinamento, porque Deus também poderia muito bem evitar que aquele urso e aquele leão aparecesse lá. Não poderia? O que você acha? Deus poderia muito bem exercitar a sua força na natureza e falar, urso e leão não chega aí não, eu tenho um menino que está aí, está cuidando das ovelhas de seu pai, e eu não quero que ele entre em confronto com vocês, e vocês não para entrar em confronto com ele. Pronto, não poderia fazer isso? Mas havia um propósito naquilo tudo, sabe? Deus estava preparando Davi para poder tomar conta daquela situação, de tal forma que quando ele chegasse diante do gigante, ele tivesse também já conhecimento do Deus que ele serviu, e que o ajudou a matar o gigante, né, nesse momento, mas que também já o tinha ajudado a matar o urso, a matar o leão. Então, existem situações que são para poder fortalecer a nossa fé. Desertos não são lugares onde a gente vai para poder morar. Deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de crescimento. Deserto é lugar onde você vai ter um aprendizado. E logo depois que você sai do deserto, você está pronto para poder enfrentar algumas situações. É só você ver as situações que você passou na vida
e que durante toda essa passagem você só foi tendo crescimento. É mais ou menos que a pessoa fazer exercício, né? Vai exercitando os músculos de tal forma que a hora que precisar fazer força, os músculos estão fortes o suficientes para poder vencer aquela batalha para a qual ele estava se preparando há muito tempo atrás. Então, toda caminhada que tem alguma contrariedade ou alguma dificuldade pode sim ser um tratamento de Deus na vida daquela pessoa para que ela possa servir no melhor, para que ela possa se voltar ao Senhor, para que ela possa reconhecer o Senhor. Sabe daquelas pessoas? E esses dias eu encontrei um que falou para mim assim, ó, eu nunca nem pensei em Deus. Eu levantava, eu tinha saúde, estava forte e tá tudo certo, e nem levantava e ia embora, não falava com Deus, não agradecia pelo alimento, não agradecia pelo dia, não agradecia pela roupa, não agradecia pela vida, não agradecia por nada. Meu negócio era levantar e trabalhar, eu estava com saúde e vamos embora. Muitas pessoas, a gente vê isso hoje, assim, ela está confiada no dinheiro dela. Mas a hora que chega numa situação dessa, como essa da foto aí, e aí nessa minha caminhada de 20 e tantos anos de capelania, eu sempre vejo pessoas dizerem a respeito de algumas coisas que elas fizeram. E aí elas querem comprar aquilo que anteriormente deveria ter sido feito voluntariamente, sabe? Quando chega nessa situação, ela fala assim, se eu pudesse, eu faria tal coisa. Se eu pudesse, eu faria tal coisa. Ora para que Deus mude essa história, essa situação. Agora, com tantos problemas, com tantas dificuldades, essa pessoa se lembra, ela volta a se lembrar do Deus que é Criador dos céus e da terra. Ou passa a entender essa situação. Essa pessoa que eu estou falando para vocês, há poucos dias, ela se acidentou aqui na região de Ribeirão Preto e ela, com a sua boca mesmo, falou, eu nunca dependi de Deus para nada. Nunca pensei que o ar que eu respirava fosse Deus que tinha dado. Nunca pensei. Nunca pensei que a saúde que eu tinha era Deus que estava me dando. Eu nunca dependi dele. Eu nunca fiz uma oração. O cara nunca havia feito uma oração. Já estava com seus 39 anos de idade. Se dizia da religião que se diz majoritária, né? Mas ele nunca fez uma reza, uma prece, ou foi até uma igreja, fez uma oração. Nunca fez. Aí, nesse momento, quando deu o problema que veio aquilo agravar a cada momento que passava dentro de um ambiente hospitalar, aí que ele foi reconhecer que ele não tinha nada, que era um pobre, cego e nu. É isso aí. Vou pedir para vocês não colocar nada aí nesse momento da live, não. Por favor, não coloquem mensagens aí, não. Então, essa pessoa que nunca fez oração, ou que nunca esteve em contato com Deus, consequentemente ela tem que exercitar a sua fé agora. E uma fé que não foi exercitada anteriormente, nem fazendo nada por ninguém, nem favorecendo ninguém. Esses que têm um pouquinho mais de poder aquisitivo, que nunca se importaram com ninguém, agora passam no leito lá de dor, no leito onde estão recebendo as notícias mais terríveis que podem acontecer. Eles começam a fazer promessas mirabolantes. E eu sempre digo, não faça as promessas mirabolantes, promessas que você depois não vai cumprir, sabe? Aquela situação de falar que vai vender tudo e entregar para os pobres, que vou não sei o quê. Não, a hora que sai pela porta do hospital com um papel dizendo que está de alta, ela se esquece de tudo que ela prometeu. Então, sempre tenho falado para as pessoas, olha, presta atenção, existe um megafone de Deus dizendo, olha, você precisa fazer tal coisa. E se você não faz, se você não age da forma que ele está falando,
aí causa alguma coisa para você se lembrar dele. Uma dor, uma doença, uma escassez, uma falta, né? Aí, quando a pessoa vê que está em falta aquilo lá, ela se lembra de, meu Deus, me ajuda. Aí que ele começa a exercitar realmente a sua fé. Não estou dizendo que todos que estão no leito hoje de um hospital, de uma UPA, de uma UBS ou de qualquer pronto-socorro aí, um ambiente hospitalar, aguardando ou tendo os cuidados hospitalares, não estou dizendo que todos eles estão sendo, nesse momento, testados por Deus. Não é nada disso, não. O que eu estou dizendo é que nem sempre é só a doença do corpo. Às vezes, Deus leva essas pessoas a passarem por dificuldades, por problemas, para que elas vejam a necessidade de terem também a garantia da eternidade, aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Entendeu? Então, em Romanos, no capítulo 5, versículo 3 e 4, Paulo estava dizendo assim: e não sabendo isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ó, na tribulação, motivo de glória, de glorificar, sabendo que a tribulação produz a paciência. Ó, a paciência produz a experiência, e a experiência é a esperança. Paciência, experiência e esperança. Tudo que a tribulação vai produzindo. Este versículo enfatiza aí que as dificuldades são oportunidades. É o megafone mesmo. Oportunidades para desenvolver a paciência, a esperança, que são fundamentais para o crescimento espiritual de cada um de nós. Às vezes nós precisamos passar por um buraco, por um vale, para poder reconhecer que Deus é quem está cuidando de cada um de nós. Não espere ter que passar pelo buraco ou pelo vale, mas aceite Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida nesta tarde de sábado, 16 de novembro de 2024. Clima gostoso em Ribeirão Preto. Eu gosto desse clima. É chuvosinho, parece que vai dar uma melhorada, vai dar uma estiada, mas daí a pouco chove de novo. Então, eu gosto desse clima úmido, gostoso. Então, é um clima favorável para você exercitar a sua fé e também pensar um pouquinho como é que vai ser a sua eternidade. Aproveita que você está aí deitado, se você estiver deitado num leito de um hospital, na sua casa, e comece a pensar: aonde eu vou passar a eternidade? Aonde eu estou indo na minha eternidade? A minha caminhada para a eternidade é ou será onde? Tá bom? Eu posso te oferecer uma eternidade ao lado de Jesus, lá no céu, e ele mesmo prometeu: quem crê será batizado e vai ser salvo. Vai ser salvo do inferno realmente. Aquele que não crê, infelizmente, já está condenado. Tá bom? Dado o recado, eu vou fazer uma oração e eu quero orar com você. Nesse momento, você que está aí com a sua relação de pessoas para poder receber oração, coloca aí essa sua relação num lugar onde você pode ler, e eu vou ler a minha, vou fazer as minhas orações e você faça a sua aí. Nós vamos terminar. Nós temos que terminar com 25 antes que eu comece a tossir, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu quero agradecer pela vida dos nossos irmãos ali do Rio Grande do Sul e agradecer por tudo que o Senhor fez na vida de cada um deles e está fazendo ainda. Continua com suas mãos estendidas sobre a vida deles. Nós te pedimos em nome de Jesus que continue amparando e dando graça a todos os nossos irmãos e irmãs gaúchos. É a minha oração em nome de Jesus. Os familiares enlutados do voo da Passaredo, o pessoal da família da Célia, da Jéssica, do Yuri, que o Senhor acalente o coração, acalme o coração, que o Senhor também entre com providência na vida de cada uma dessas pessoas. Oramos pela irmã Maria José e pelo Emerson, o Dum. Oramos pela irmã Maria Dourado, a sua família. Oramos pela Isabela, pelo Miguel, pela sua família, pela dona Neia e o seu Fernando. Oramos pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela Tereza, pela avó Tereza, né?
e toda a sua família. Nós oramos pelo Eduardo, que continua, que segue internado na UTI do Hospital dos Plantadores de Canalim, Piracicaba. Oramos pela avó Neuza, pela sua filha Sandra, pelos filhos que são netos, Pedro e Victor, todos eles, que essa família seja abençoada em nome de Jesus. Oramos pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane. Oramos pelos idosos que estão nas casas de repouso, nas creches de idosos, nos asilos, as crianças e jovens, adolescentes, adultos que estão se recuperando para voltar na segunda-feira aos bancos escolares. Que o Senhor abençoe e dê graça a cada um dos alunos e professores, toda a estrutura estudantil, né? O pessoal aí das escolas, os escolares, todos eles que sejam abençoados em nome de Jesus. Nós abençoamos também os doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, aqueles que estão em situação de rua, aqueles que estão nesse momento como andarilhos, aqueles que estão desempregados, empregados, empregadores. Nós abençoamos todos em nome de Jesus. Declaramos que a bênção do Senhor está liberada sobre a vida de cada um deles. Oramos repreendendo toda ação de opressão, possessão, depressão, tristeza, angústia, tribulação sobre a vida de todas as pessoas que estão nesse momento passando por essas situações. Em nome de Jesus, repreende esse mal, dê graça a cada um deles. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço, até amanhã, se o Senhor assim permitir, e fique em paz aqui com Deus. É uma tarde de sábado abençoada. Tive que fazer correndo, porque já vou começar a tossir. E aí amanhã nós nos vemos novamente, tá bom? Se o Senhor assim permitir. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço, Deus abençoe. Fique em paz, fique com Deus. E até amanhã, se Deus assim permitir.